Nessa aula, nós vamos falar de geometria junto com polaridade. Nós falamos de geometria, apresentamos a geometria para vocês, agora a gente vai entender ela no aspecto de polaridade. Basicamente, o que é polaridade? Polaridades são regiões que ocorrem em polos positivos e polos negativos em moléculas que você tem diferença de eletronegatividade. Vou pegar um exemplo aqui. Eu tenho aqui o HCl, né, o ácido clorídrico. Nós sabemos, se a gente olhar pela tabela periódica, que o cloro está mais à direita, então ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Quando eles formam uma ligação covalente, eles vão ter o compartilhamento de elétrons, só que esse elétron fica mais próximo daquele elemento daquele átomo que é mais eletronegativo, no caso, o cloro. E é um pouco mais afastado daquele que é mais eletropositivo, no caso da ligação ali do hidrogênio. Isso cria regiões na molécula positiva e negativa, que vão influenciar na interação que ela tem com as demais moléculas, tá? Basicamente, polaridade é isso. E qual é a ideia? Bom, aqui a gente tem duas moléculas de interação do tipo linear, tá? Que foi o que a gente viu em geometria. Quando linear com dois átomos, quando nós temos uma geometria linear com dois átomos e esses átomos eles forem diferentes, nós vamos dizer que essa molécula é do tipo polar. Ou seja, tem uma diferença ali, uma região de polo negativo e uma polo positivo. Aqui, por exemplo, a gente tem o cloro sendo polo negativo e o hidrogênio sendo polo positivo. No entanto, se essas duas moléculas forem iguais, aqui está representada a molécula de O2, tá? O dupla O. Não vai ter essa diferença de polaridade, porque você não tem diferença de eletronegatividade. Então, nesse caso, a gente tem um tipo de molécula polar. Então, se as moléculas são iguais, elas são apolares. Se elas são diferentes, elas são polares, tá? Na geometria, quando você tem três átomos, né? Nós vimos duas possibilidades, que era para uma geometria linear, que aí a gente pode pensar como exemplo o CO2, que você tem duplas aqui, ó, com dois oxigênios. E eu vou acrescentar um outro exemplo para ficar mais fácil a gente entender a ideia do CSO, tá? Quando numa molécula linear os ligantes do carbono aqui eles são iguais, a gente diz que essa molécula é do tipo, só mudar a cor aqui para escrever, é do tipo apolar. Por que ela é apolar? Porque o número de ligações são iguais ao número de nuvens eletrônicas. O que é nuvem eletrônica? Nuvem eletrônica é quando você tem ligações ou pares de elétrons livres. Aqui a gente tem duas ligações para cada lado e duas nuvens eletrônicas, uma nuvem eletrônica para cá, uma nuvem eletrônica para cá, certo? Então aqui a gente tem uma molécula, CO2 é uma molécula polar, porque não tem diferença. Como se eu estivesse puxando num cabo de guerra aqui e eu pegasse aqui, ó, puxasse com uma intensidade, a mesma intensidade para o oxigênio, porque o oxigênio é o mais eletronegativo entre carbono, e ele puxasse para o outro lado também com a mesma intensidade. Isso não acontece quando eu tenho uma molécula de CSO, porque o enxofre ele é mais eletronegativo que o carbono. Mas o oxigênio é muito mais eletronegativo que o enxofre e vai puxar com uma intensidade maior. Então, nesse caso aqui do SO, eu tenho uma molécula do tipo polar. Então, a ideia é a seguinte: se os ligantes forem iguais, a molécula vai ser apolar. Se eles forem diferentes, a molécula é polar. Numa molécula, como a gente chama de linear, que é o caso, por exemplo, linear não, angular, que é o caso do H2S, angular, que nós classificamos, né?
A gente sabe que aqui, por exemplo, se eu tenho o par de elétrons aqui, você vai ter dois pares de elétrons aqui, né? Eles vão abaixar. E as nossas nuvens eletrônicas vão ser diferentes das nossas ligações. Eu tenho duas ligações, uma para cá, outra para cá, né? E quatro pares, quatro nuvens eletrônicas que eu tenho, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. As nuvens eletrônicas você conta tanto as ligações quanto os pares de elétrons livres. Se eles forem diferentes do número de ligação, a gente tem uma molécula do tipo apolar, do tipo polar, tá? Então, aqui a gente tem uma molécula polar, certo? Toda geometria angular é polar. E aí a gente vai deixar um outro exemplozinho aqui, ó, que é o caso de quem? Do oxigênio com o hidrogênio, que é o caso da molécula de água aqui, tá? A gente vai ver por quê. Beleza. E aí, eu tenho... Quando eu tenho uma geometria trigonal plana, que é o caso dessa daqui, ó, trigonal, vamos escrever aqui como trigonal plana. A ideia, ela vai ser a mesma da geometria linear, tá? Ela vai ser o seguinte, se os ligantes forem iguais, você vai ter uma molécula apolar, que é o caso, por exemplo, do BF3. Ó. No entanto, se eu troco um desses ligantes aqui por um cloro, por exemplo, escrevo um BClF2, o que eu já tenho? Eu já tenho uma intensidade diferente entre os ligantes, então eu vou ter uma molécula do tipo polar, certo? Por outro lado, se eu tenho aqui uma molécula do tipo piramidal, nós temos que lembrar que, vamos pegar o NH3 aqui como exemplo, eu tenho dois pares de elétrons aqui e ele formando as três ligações com hidrogênio. Então, como sobra par de elétron aqui, eu sempre vou ter uma molécula do tipo polar na geometria piramidal, certo? Na geometria tetraédrica, o que nós temos? Tetraédrica, vamos escrever aqui. Nós temos o seguinte, se esses quatro ligantes aqui forem iguais, por exemplo, no CH4, ó, H, H e H, a gente vai ter aqui uma molécula do tipo apolar, certo? Se eu troco um desses ligantes, vou colocar um cloro, por exemplo, vou colocar o CH3Cl, ó, essa substância aqui. Eu já passo a ter uma molécula polar. Se eu modifico aqui, agora eu vou colocar dois cloros, por exemplo, ó, Cl, Cl, eles têm que ficar mais distantes possível e H e H. Então, eles vão se anular. Aqui eu já tenho uma molécula do tipo apolar novamente, tá? Então, a ideia é a seguinte. Ligantes iguais, dois átomos ligantes iguais, apolar. Os ligantes diferentes, polar. Três átomos linear, se os ligantes forem iguais, apolar. Se eles forem diferentes, polar. Angular, sempre vai ser polar. Trigonal plana, os ligantes forem iguais, vai ser apolar. Se os ligantes forem diferentes, vai ser polar. Piramidal, piramidal sempre vai ser polar. Tetraédrica, se os ligantes forem iguais, você vai ser apolar. Se eu tiver um ligante diferente, ele vai ser polar. Se eu tiver dois ligantes iguais e dois outros ligantes iguais, ele vai ser apolar, certo? Não vai ter polo ali. E aí uma aplicação importante aqui que eu esqueci de falar, né, que a gente tem que lembrar sempre, vou procurar um espaço aqui, é que é semelhante, vou escrever aqui, ó, semelhante
dissolve, e a gente vai falar isso nas questões também, dissolve semelhante. O que, que eu quero dizer com isso? Por que, que água e óleo não se misturam? Porque no óleo eu tenho uma moléculas apolares. Na água eu tenho molécula polar. Quando as substâncias se misturam, a gente tem moléculas de mesma característica de polaridade, certo? Um aspecto importante aqui, isso tudo leva à interação intermolecular. Se eu tenho uma interação intermolecular, ela é chamada de força de Van der Waals, ou de polo induzido, ou de força de London, elas acontecem nas moléculas do tipo apolares, certo? O dipolo ou dipolo permanente acontece em moléculas polares. E a chamada ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio acontece quando o hidrogênio está ligado aos três elementos mais eletronegativos da tabela periódica: flúor, oxigênio e hidrogênio. Nós chamamos de FON, certo? Vamos a uma aplicação disso? Vamos lá. O carvão e derivados do petróleo são utilizados como combustíveis para gerar energia para maquinários industriais. A queima desses combustíveis libera grande quantidade de gás carbônico como produto. Em relação ao gás carbônico é feito a seguinte afirmativa. Quem é o gás carbônico, gente? CO2, beleza? É um composto covalente, metal e a metal, tá? É um composto covalente de geometria molecular. Composto covalente é formado por a metal mais a metal mais hidrogênio, ou hidrogênio e hidrogênio. Qual é o caso do dióxido de carbono? A metal mais a metal. Então, isso aqui a primeira parte aqui está correta. Vamos ver se é uma geometria linear. Bom, o carbono é o átomo central. Ele faz 4 ligações. Ele precisa de 4 ligações. Ó. Ele vai fazer 2 com o oxigênio e 2 com outro oxigênio. Não sobra elétrons no átomo central. Então, a geometria dele é linear. O que está dizendo aqui está correto. Apresenta a geometria molecular angular, ligações triplas, por possuir um átomo de oxigênio ligado a um átomo de carbono. Não é angular, porque não sobra elétrons no átomo central, e essa ligação aqui é chamada de dupla ligação, não de tripla ligação. É um composto apolar. Vamos ver, né? Geometria linear, onde os ligantes são iguais. É uma molécula polar, mas eu posso pensar também, ó, tá puxando os elétrons para o oxigênio, puxando os elétrons para o outro oxigênio. Então, o que, que acontece aqui? Quando puxo para um lado, puxo para o outro com a mesma intensidade, essas forças se anulam. Então, aqui a gente tem uma molécula polar, sim. Então, está correta a primeira e a terceira resposta seria a letra C. Certo? Mais uma questão. Em 1766, Alessandro Volta, cientista italiano, relatou um gás que borbulhava em pântanos. A este deu-se o nome de metano. O metano é composto por um átomo de carbono e 4 de hidrogênio. Sobre o gás, faça o que se pede. Representa moléculas de metano através do modelo de Lewis. Lewis é aquele modelo com desenho. Então, a questão já me falou que eu tenho um átomo de carbono e 4 de hidrogênio. E o átomo de carbono está no grupo 14, então ele tem 4 elétrons na camada de valência. O hidrogênio tem um elétron, então eu vou desenhar 4 elétrons aqui, ó, 4 hidrogênios, formando a ligação ali com cada átomo. Pronto, essa é a estrutura de Lewis, tá? De acordo com a geometria e a polaridade das moléculas de metano e a da água, explique por que o metano possui baixa solubilidade em água. Bom, aqui a gente tem a estrutura do metano, a gente tem a geometria para 5 átomos ali, é uma geometria tetraédrica. O que eu vou escrever aqui não faz parte da resolução da letra A, tá? Só para a gente raciocinar a letra B. Então, aqui a gente tem uma geometria tetraédrica. A gente tem uma geometria tetraédrica
com 4 ligantes iguais. Então, se são iguais, é uma molécula polar. A molécula de água ela tem uma geometria angular. Da molécula de água é muito importante a gente saber qual a geometria e a polaridade, tá? E todas as moléculas angulares, que a gente tem uma molécula angular, todas as moléculas angulares elas têm uma polaridade, é uma molécula polar, tá? Então, baseada na geometria e na polaridade. Por que tem baixa solubilidade? Porque semelhante dissolve semelhante. Como o metano, ele tem geometria tetraédrica e é apolar, ele não se mistura ele não se solubiliza, tem baixa solubilidade em água, que é uma molécula de geometria angular e polar, tá? Se tivesse o solvente ali apolar, a não ser a água, por exemplo, outro solvente, ele seria solúvel. Mas não é o caso, porque semelhante dissolve semelhante. Então, de acordo com a polaridade, geometria tetraédrico, você teria que citar a sua resposta de acordo com o metano sendo tetraédrico e uma molécula polar, tem baixa solubilidade em água, que tem geometria angular e é polar. Ponto. É isso que você teria que explicar na letra B, certo? A próxima questão diz o seguinte: a molécula de água é essencial para a vida na Terra e possui algumas características específicas e únicas que são bem particulares. Abaixo são citadas algumas informações sobre as moléculas de água e sobre as forças intermoleculares presentes nas mesmas. Vamos lá. Primeira alternativa ali, afirmativa, diz o seguinte: a molécula de água é formada por ligações covalentes. Ok. Ligação covalente entre átomo de hidrogênio e oxigênio. A água é representada por H2O, né? Então, hidrogênio e um metal fazem ligação do tipo covalente. Isso aqui está certo, certo? A molécula de água é apolar. Não, gente, ó, a molécula de água ela é polar. Ela tem uma geometria angular e onde sobra pares de elétron ali, toda molécula que tem geometria angular é polar. E você não pode esquecer essa informação sobre a água, que ela é polar, porque ela é utilizada como critério para outras questões, tá? Então, a alternativa 2 está incorreta. As moléculas de água são capazes de formar ligações de hidrogênio, pontes de hidrogênio. Isso está falando de interação intermolecular, tá? Interação de ligação de hidrogênio, interação entre as moléculas, ela ocorre entre o hidrogênio e alguns dos elementos do FON. O oxigênio aqui, ó. Então, está acontecendo isso. E isso acontece devido à eletronegatividade do oxigênio. Tá certinho. O que fala a terceira alternativa aqui. A quarta, né? As ligações covalentes presentes na água são ligações mais fracas que as ligações de hidrogênio e ponto de hidrogênio. O que está dizendo aqui? Vou caçar um espaço aqui para a gente explicar. Olha só. Aqui eu tenho... vou colocar aqui, ó, 4. A gente tem a ligação de covalente que tem na molécula de água, tá? Tá falando que essa aqui, ó, aí quando você tem uma interação, se representa por linha tracejada. Eu teria essa interação assim, ó, o hidrogênio para cá. O hidrogênio daqui, que é um polo positivo. Por que é um polo positivo? Porque o oxigênio é mais eletronegativo, então ele vai ser polo negativo. Ele interage com o polo negativo da outra molécula, o polo positivo daqui com o negativo daqui. O que está falando essa questão aqui? Eu vou pegar até um vermelho aqui para destacar. Está falando que essa ligação aqui, ó, isso aqui é uma ligação covalente, ela é mais fraca que essa interação. Se eu romper essa ligação, eu vou ter uma transformação em uma outra substância, tá? Eu estou rompendo ligações, então eu estou transformando uma substância em outra. Se eu romper essa interação intermolecular, eu estou apenas mudando de estado físico, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Então, nunca que uma interação intermolecular ela vai ser mais forte que uma ligação química. Na verdade, é o contrário. Uma ligação química sempre é mais forte que uma interação intermolecular. Então, o que está escrito aqui na 4 está errado, certo? Questão de 5.
As ligações de hidrogênio, pontes de hidrogênio, originam-se da atração entre cada um dos átomos de hidrogênio, carga parcialmente negativa, e uma molécula de água por átomos de oxigênio, carga parcialmente positiva, de acordo com outras moléculas. É o que eu expliquei aqui, gente, ó. Para eu saber quem que é a carga parcialmente positiva e negativa, eu tenho que olhar entre a ligação hidrogênio e oxigênio. Quem é mais eletronegativo? O oxigênio. Então, aqui que tem a carga negativa. E aqui fica a carga positiva, tá? Tá falando dessa aqui. E aí você vai ter a interação. Então, nessa afirmativa, o que está errado é você falar que o hidrogênio ele é a carga negativa e o oxigênio é a carga positiva, tá bom? Isso aqui é o que está errado nessas duas nessa alternativa. Então, quais são as corretas? A1 e A3, tá? Que é a resposta dessa questão seria a letra B. Beleza? Outra questão que diz o seguinte, ó, nos estados líquidos e sólidos, as moléculas estão unidas por interação intermolecular. Composto sulfeto de hidrogênio, esses nomes vão ser apresentados em breve para vocês. No estado líquido, possui interação intermolecular similar às interações presentes na água. Está falando aqui que o sulfeto de hidrogênio, deixa eu apresentar ele aqui, ele é o H2S, ele tem uma interação semelhante, não é igual à molécula de H2O. Por que está falando isso? Se você olhar onde está o enxofre, você vai ver que o enxofre está abaixo do oxigênio. Por isso, essa semelhança, mas não igualdade. Sobre a principal interação do sulfeto de hidrogênio no estado líquido, responda. Represente essas interações intermoleculares. O que eu tenho que fazer? Vou ter que desenhar uma molécula de enxofre interagindo com outra, de enxofre não, de sulfeto de hidrogênio interagindo com outro sulfeto de hidrogênio. Bom, aqui nesse composto aqui, o que nós temos? Nós temos o enxofre como átomo central. O enxofre está abaixo do oxigênio, então ele está no mesmo grupo. Ele tem 6 elétrons na camada de valência e ele se liga aqui ao hidrogênio, tá? Então seria isso aqui, deixa eu desenhar de novo. Aqui, ó, seria isso aqui, tá? Ele é semelhante à molécula de água, né? O H2O, porque o H2O ele tem uma geometria angular. Aqui também vai ter uma geometria angular, porque vai ter pares de elétrons aqui, ó, ponto, tá? Mas aí eu tenho que decidir entender qual é a minha parte negativa dessa molécula e parte positiva. Entre enxofre e hidrogênio é mais eletronegativo aqui. E aqui é mais eletropositivo, tá? A interação eu vou colocar aqui, eu vou colocar de vermelho para vocês entenderem. Eu vou desenhar outra molécula de sulfeto de hidrogênio. E a interação intermolecular, eu vou escrever aqui, eu vou colocar aqui de vermelho, que são linhas pontilhadas. Qual é o cuidado que eu tenho que ter aqui nessa questão? Que a minha parte positiva de uma molécula interage com a parte negativa da outra, tá? É esse cuidado que eu tenho que ter. Qual é o nome dado à interação, dado a essa interação? Bom, a gente sabe que geometria angular são características de moléculas polares. Aqui a gente não tem um caso de ligação de hidrogênio, porque a gente não tem hidrogênio ligado a flúor ou oxigênio ou nitrogênio, certo? A gente tem um caso de ligação de dipolo-dipolo. Então, a interação que eu teria aqui seria uma dipolo-dipolo, certo? Que é característico de moléculas polares, ok? Questão 5. Quando ocorre a combustão completa de qualquer hidrocarboneto, a produção dos compostos gás carbônico e água. Acerca dessa substância, afirma-se que as moléculas de CO2 e H2O apresentam a mesma geometria molecular. O CO2 ele é assim, ó, você tem um carbono que precisa de 4 ligações e não sobra par de elétrons, então ele tem uma geometria linear, né? De 3 átomos linear. A água, o oxigênio
tem dois pares de elétrons livres ali e você tem dois hidrogênios, um para um lado e outro para o outro. Aqui a gente tem uma geometria do tipo angular. Então, as geometrias desses carinhas aqui não são iguais, tá? Elas são diferentes. 2. A temperatura de ebulição da água é maior do que o do CO2, pois a molécula de água na fase gasosa se une por ligação de hidrogênio. Está falando de interação. E a interação intermolecular extremamente intensa. As interações intermoleculares, elas impactam diretamente na temperatura de ebulição dos compostos. Então, eu tenho uma ordem lá, ó, ligação de hidrogênio, ela tem uma temperatura de ebulição e de fusão maior do que uma dipolo-dipolo, que é maior que uma dipolo induzido. Então, a da água, sem dúvida, é uma interação de ligação de hidrogênio, hidrogênio com oxigênio ali, ó, FON, né? E aqui a gente tem uma interação de dipolo induzido, porque é característico de uma molécula apolar. Essa molécula de CO2 aqui, ela tem dois ligantes iguais, então é uma molécula do tipo apolar. Já a molécula de água, ela vai ser polar, né? E como tem a ligação entre hidrogênio e oxigênio, a gente tem uma interação do tipo ligação de hidrogênio. Então, o que está aqui dizendo na 2 aqui está correto, tá? A molécula de CO2 é polar e da água é polar. Não, é o contrário, está errado. 4. A temperatura de fusão do CO2 é maior, não é, que a da água, pois, diferente da água, as moléculas de CO2 apresentam fortes interações intermoleculares por representar geometria angular. O CO2 não apresenta geometria angular e a interação dele é fraca porque é uma molécula do tipo apolar. Então, isso aqui está errado. O número de oxidação NOx do carbono no CO2 é mais 4. Ó. O NOx do oxigênio é tabelado e é menos 2 de cada molécula. Então, a gente pode aqui, ó, pensar o seguinte: se eu chamo do carbono de X, eu tenho eu tenho dois oxigênios ali, 2 vezes menos 2, a gente tem uma molécula neutra, vou igualar a 0. Então, X menos 4 vai ser igual a 0, X vai ser igual a mais 4. Posso pensar isso aqui de outro jeito? Posso. Menos 2 vezes 2 vai dar o quê? 4. Então, aqui tem que ser mais 4. Então, tá certo isso? Tá certo isso. Então, a alternativa 2 e a alternativa 5 são as que estão corretas. Resposta letra E. Um dos princípios importantes da dissolução de solutos e que é semelhante solvente, né? Semelhante dissolve semelhante. Isso explica porque, por exemplo, o açúcar se dissolve em grande quantidade na água, ao passo que o óleo não se dissolve. A dissolução da água do soluto apresentado, que é o que está na figura, ocorre predominantemente por meio da formação. Isso aqui acontece devido à interação intermolecular, tá? A gente tem uma molécula aqui de água, né? Aqui a gente tem um polo positivo. Vou trocar a cor aqui que tá ruim para ver. Aqui a gente tem um polo positivo, aqui a gente tem um polo negativo. Aqui a gente vai ter o polo negativo. Então aqui, ó, a gente vai ter uma interação aqui, ó, entre o oxigênio ali e o hidrogênio, né? Então a gente tem uma interação de que tipo, né? Hidrogênio mais um carinha do FON, né? Que é o oxigênio. Então, qual é o nome dessa interação? Interação do tipo ligação de hidrogênio, certo?